Inverno, frio. O clima não é convidativo para as atividades físicas. Entretanto, ela é um dos aliados na perda de peso. Este é um dos assuntos do quadro de estética e cosmética de hoje. Está com a gente a professora do curso aqui na UBRA, professora Renata Vinholes Oliveira. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, obrigada. Bom, vamos lá, né? Você aí de casa, 99588-2374. Chora que eu te escuto. 99588-2374 pelo WhatsApp, à espera de um milagre. Ah, professora, a gente sabe, é difícil ir para academia, né? Fora a dificuldade num dia como esse, que a gente olha para a janela e vê aquele filme Senhor dos Anéis, Mordor, né? Cinza, com tudo cinza. Dá vontade de sair de casa. Ainda inverno é época de cumilança, né? Tem mais essa. É Serra Gaúcha, é jantares especiais, coisas do tipo. Churrascado, Ai. Pois é. E aí, como é que a gente se vira? Hoje no mercado, as opções para eliminar as tão indesejadas gordurinhas, o famoso projeto Verão Eterno, né? São diversas. Quais as mais procuradas atualmente, né, em termos estéticos, e quais costumam ser as queixas mais frequentes quanto a esses produtos? Existe, eu falei, a espera de um milagre. Existe milagre hoje no universo tão evoluído tecnologicamente como o da cosmética e da estética? Então, infelizmente o milagre ainda não existe. A receita milagrosa, a fórmula mágica, o chazinho que resolve tudo, ou mesmo o recurso, né, o equipamento, as tecnologias que nós temos hoje no mercado, infelizmente elas ainda não fazem milagres. Sim. Porém, nós temos técnicas aí muito interessantes que elas conseguem sim promover pelo menos uma melhora de contorno, melhorar acúmulos específicos de gordura, né? As técnicas estéticas, elas não são técnicas emagrecedoras, né? É importante frisar isso. Elas são técnicas que, aliadas a uma rotina já saudável, né? De alimentar, de atividades físicas, elas ajudam a tratar aqueles acúmulos mais específicos daquelas regiões mais teimosinhas, né? Nos homens, às vezes, aquela gordurinha no abdômen, às vezes está treinando, está fazendo a alimentação adequada e ainda assim não consegue, né, perder a gordurinha lateral da calça ou a famosa, como a gente fala popularmente, a pochete, que é aquela gordurinha infraumbilical ali. A mulherada, a gordurinha do culote, né, logo abaixo do glúteo ali, que se acumula aquela gordurinha. Na região de flancos também é comum. Então, os tratamentos estéticos, eles vêm para trabalhar nesses pontinhos específicos, né? E hoje a gente tem uma infinidade de técnicas no mercado, né? Todo dia a gente tem uma novidade. Hoje se fala em ondas de choque, a criolipólise ainda é uma técnica bastante procurada, né? Os procedimentos de ultracavitação e tantos outros, na verdade, que são ofertados e da forma correta, baseados em uma avaliação para ver qual a tua necessidade, né? Então, temos uma série aí de possibilidades terapêuticas, mas o ideal é que todas elas sejam precedidas de uma avaliação para ver qual que é a tua indicação real, né, para aquele procedimento. Bom, uma coisa então a gente já entendeu, né, gente? Resolver não resolve, mas ajuda e muito. Se a gente se ajudar também. Com certeza. Né? Vamos aliar as técnicas à nossa força de vontade, à nossa determinação. Bom, as gordurinhas costumam ser mais inconvenientes, algumas a gente já falou, né? Para os homens na região abdominal, para as meninas região de quadril, coxas, né? Abdômen também, né? Mas também incomoda, né? Agora, a gente já falou algumas, mostramos várias. Se você quer acompanhar, a gente tem sempre o quadro de estética e cosmética e as matérias e as nossas conversas ficam registradas no YouTube. Então, você pode pesquisar. Por exemplo, a criolipólise, a gente já falou sobre ela aqui, já até demonstramos como ela funciona. Quais hoje são, eu disse assim, as mais procuradas, mas digamos assim, as que estão chamando mais atenção hoje, que as pessoas estão procurando? Se a gente pudesse eleger as top 3, a criolipólise está dentro dessas top 3? A criolipólise, acredito que ainda esteja dentro do top 3, sim. As técnicas também de ultracavitação e ultrassom focalizado, que se popularizaram como lipo sem corte, porque elas fazem um trabalho de indução de morte celular, tanto a criolipólise quanto o ultrassom focalizado. O procedimento, o efeito é um pouquinho diferente, mas eles também têm esse apelo. E mais recentemente as ondas de choque, né, que é um tratamento um pouquinho mais atual,
legal, mas que ele ainda está engatinhando um pouco. Ele não sei se ele convenceu já tanto, mas é uma novidade ainda, né, no mercado. Ainda Dá são para assim, explicar por um enquanto, pouquinho do que é? são Eu os que... tô imaginando de choque, assim, alguma coisa pancada mesmo. É mais ou menos por aí, né? Nós temos até, inclusive, os equipamentos de ondas de choque pneumático que eles dão como se fossem micro pancadas no tecido e eles induzem um efeito mecânico de esvaziamento de gordura do adipócito, que é a nossa célula que armazena essas calorias, né? Então, ele induz essa liberação de gordura por um efeito mecânico mesmo, por um movimento, né? Por uma micropercussão que ele vai causar no tecido e acaba induzindo essa liberação. Vale tudo contra elas, as gordurinhas. Vale tudo. A Priscila César de Sapucaia já está participando. Como potencializar a eliminação das gordurinhas localizadas nas costas? Me parecem ser as mais difíceis de moldar. A Priscila tem razão? Enfim, realmente, né, dependendo da pessoa, isso é uma resposta muito individual de organismo para organismo, mas de fato existem regiões de predileção para o acúmulo dessas gorduras. E de fato, gordurinhas das costas, das regiões dos flancos, normalmente são gorduras mais difíceis. Quando a gente trabalha com tratamento estético, quando tu busca um tratamento estético para redução de gordura, se esse tratamento não for de efeito mecânico, somente uma massagem estética ou mesmo um procedimento com vacoterapia, que tem o objetivo mais de modelar, se tu já busca essas técnicas que têm o objetivo de induzir ou uma quebra de gordura fisiológica, uma lipólise, ou mesmo levar à morte dessa célula, é legal a gente ter alguns cuidados antes e depois dessa sessão. Então, não só ir fazer o tratamento estético, mas pelo menos no dia da sessão, é legal que, para a gente otimizar os resultados desses equipamentos, que a gente possa fazer um jejumzinho antes e após a sessão. Porque esse jejum, 1 hora e meia antes, 1 hora e meia depois da minha sessão, ficar sem comer. Por quê? Porque tu vai disponibilizar gordura na circulação. E essa gordura vai ser disponibilizada para ser usada como combustível para o teu corpo. Porém, a gordura não é a primeira opção do nosso corpo quando ele precisa de energia. A primeira opção do nosso corpo quando ele precisa de energia é glicose. E a glicose vem proveniente da alimentação, dos carboidratos, enfim. Então, se tu fizer esse jejumzinho antes e após a sessão estética ali do procedimento que tu elegeu, que tu foi avaliado, enfim, a criolipólise ou uma eletrolipólise ou um ultrassom, fazer esse jejumzinho antes vai fazer com que aquela gordura que tu disponibilizou, ela possa ser, de repente, a primeira opção do teu corpo para consumir. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque tu fez um tratamento que induz a liberação dessa gordura para a circulação que necessariamente tu vai conseguir eliminar ela. É necessário que ela seja usada como a fonte de energia. Então, não basta eu tirar a gordura de dentro da minha célula. É necessário que ela vire uma fonte de energia e é necessário também que o meu corpo tenha uma demanda energética. E aí entra a orientação de fazer alguma atividade de gasto calórico logo após a sessão. Sim, entendi. Porque daí o corpo ele vai ter essa fonte de energia circulante, essa gordura vai estar circulante. Eu vou ter eliminado a glicose pelo jejumzinho que eu estou fazendo. Então, a glicose não vai ser a primeira opção e aí tu favorece o consumo dessa gordura ali que foi liberada. Aí vale ir a pé para a estética e voltar, dependendo do trajeto que vai fazer. Vale a bicicleta ergométrica, vale a esteira, né? Vale fazer polichinelo, vale fazer treino de HIIT, que são os treinamentos de alta intensidade em curta duração de tempo. E ainda, dependendo da estética, o próprio profissional já associa na sessão procedimentos para gasto energético, como, por exemplo, os equipamentos de corrente russa que fazem contração muscular. Para que a contração muscular aconteça, é preciso consumir energia. Então, eu fiz um tratamento para gordura e logo após o tratamento da gordura, eu aplico uma corrente russa para que a musculatura contraia e para que eu gaste essa energia que eu liberei. Entendi. Plataforma vibratória. Também é uma opção de gasto energético, que é presente em algumas academias, também utilizado muito na estética. Agora, nesse caso do jejum, é bom não exagerar também, né? Perfeito. Vamos repetir até o intervalo, professora? 1 horinha, 1 hora e meia antes e depois, que tu vai ficar ali aquele período, né? Tu vai
vai coincidir ali com umas 3 a 4 horas ali de jejum e preferencialmente, pelo menos no dia que tu faz a sessão, porque daí às vezes as pessoas pensam, mas para que eu vou fazer tratamento estético então? Se eu preciso fazer atividade física, se eu preciso fazer dieta, então eu vou fazer atividade física e dieta e não preciso do tratamento estético. Verdade. A grande diferença é que com o tratamento estético tu consegue direcionar para aquela gordurinha mais difícil. Sim. Tu vai aplicar o equipamento na gordurinha das costas, tu vai aplicar o equipamento na gordurinha do culote, naquelas regiões pontuais. Tu vai liberar a gordura dessa região e depois, quando tu faz essa atividade física, a tendência é que o corpo consuma aquela energia que já foi liberada. Perfeito. É diferente de eu ir para academia, eu vou fazer esteira. Não tem como eu pensar, agora estou fazendo esteira para queimar a gordura do abdômen. Né? Nesses 30 minutos que eu vou ficar aqui é o meu abdômen que eu vou perder. Não, agora amanhã eu vou fazer... Tu não tem como direcionar. Tu vai perder, vai ter um emagrecimento generalizado, né? Então, pelo que eu entendi, e eu acho que isso que tem que ficar claro para todo mundo que está nos assistindo, uma boa dieta é essencial, a atividade física, queima calórica, né? É importante, e a estética veio nos ajudar nos procedimentos para atacar aquela que está incomodando. Aquele detalhe. Aquele que parece... E existe isso mesmo. Muitas pessoas fazem academia, estão produzindo, né, energia no seu treino, estão consumindo alimentação de forma adequada, mas aí parece que aquela não sai. Aquela aquele culote, aquela da gordura... O corpo já tá legal, mas ainda tem aquela gordurinha que incomoda. Então, na verdade, é importante que se mantenha essa tríade, né? O tratamento estético, ele não faz milagre, mas só atividade física, só dieta, às vezes também não resolve aquele probleminha ali que tu quer, né? Então, o tratamento estético, ele vem para ajudar a modelar, moldar melhor, esculpir melhor esse corpo. Então, a gente tem essa... A ingestão de água também é de forma positiva nesse processo? Ela entra dentro do que a gente, né? Quando a gente indica uma alimentação balanceada, a gente já parte do pressuposto que, além da alimentação, essa pessoa também faça um consumo adequado de água. Extremamente importante. Água. Chimarrão não hidrata, pelo contrário, ele é diurético. Então, quando toma muito chimarrão... eu tomo bastante água. Eu tomo 2 térmicas de chimarrão por dia sozinho. Desidrata, porque o efeito diurético faz com que tu elimine muito líquido e tu pode, né, desidratar. Então, para cada cuia de chimarrão, eu tenho que tomar um copo d'água também. E chazinho milagroso também não? Chazinho milagroso também. Alguns chás até ajudam a hidratar. Uma água de coco, por exemplo, né, vai ajudar. Mas quando a gente fala em consumo de água, é água. E ponto. Vamos lá, para a tela que tem mais uma pergunta. Duda Mesquita. Oi, Duda, seja bem-vinda. Gostaria de saber sobre a criofrequência. Qual a diferença entre criofrequência e criolipólise e até mesmo a indicação, professora? Perfeito. Os nomes até são bem parecidos, eles geram esse equívoco, né? A criolipólise é uma técnica de resfriamento para atacar diretamente a gordura. O objetivo da criolipólise é tratamento de gordura. Induz apoptose, que é a morte celular programada. Por conta das baixas temperaturas, as nossas células de gordura, elas não conseguem manter a sua atividade funcional e elas acabam entrando em apoptose, que é um procedimento de morte, a gente diz morte celular programada, porque é uma morte que acontece progressivamente. A célula vai perdendo aos poucos as suas funcionalidades e ela vai se desmantelando como se fosse, para que depois haja um processo de fagocitose, vêm células do sistema imune ingerir, né, digerir aqueles restos celulares que foram aos poucos se decompondo. A criofrequência, embora o nome seja muito parecido, nada mais é do que uma radiofrequência. O objetivo principal, a indicação principal da radiofrequência é flacidez de pele, tá? O que é a radiofrequência? É um tratamento que esquenta e ele chega a uma determinada temperatura. Em geral, a gente faz uma manutenção de 40 a 42 graus de temperatura medido na superfície cutânea. Essa elevação de temperatura vai induzir um processo inflamatório e, como resposta, o corpo tem uma produção de fibras de colágeno e de elastina, que vão dar firmeza para a pele. Aí, o que é a criofrequência? Como eu tenho que chegar numa determinada temperatura, entre 40 e 42 graus, dependendo da pessoa que eu vou aplicar, dependendo do paciente, ele não tolera essa temperatura tão alta. Então, tu acaba não conseguindo chegar nessa temperatura de indução do processo inflamatório. Vai fazer facial ou, dependendo da área corporal que vai fazer, a pessoa
pessoa não consegue tolerar o aquecimento, porque ela vai sentir o calor na pele, ela não consegue tolerar esses 40, 42 graus, o que acaba tu perdendo um pouco desse teu objetivo. A criofrequência foi desenvolvida, então, uma técnica que resfria a superfície enquanto esquenta internamente. Então, a criofrequência permite que mesmo aquelas pessoas que não toleram uma temperatura muito alta, agora tolerem. Por quê? Porque a superfície fica geladinha e lá dentro a temperatura se aumenta. Perfeito. Então, é para tornar a técnica de radiofrequência mais confortável. Perfeito. Professora, viu como eu disse para você de casa? A tecnologia não para de evoluir, mas mesmo assim a gente precisa fazer a nossa parte. Com certeza. Não é mesmo, professora? É isso aí. Seja sempre bem-vinda, professora Renata. Muito obrigada. E até o nosso próximo encontro. Até o próximo. Obrigada.